Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor ao seu coração nesta manhã. O texto que eu quero ler está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Eu quero ler o versículo 1 até o 4 apenas, que diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anuncieis, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo, Ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo, quando ele escreve essa carta aos Coríntios, ele estava vivendo o ano 54 depois de Cristo. Não havia o Novo Testamento escrito. Eles estavam vivendo todo o ambiente do Novo Testamento, daquilo que seria escrito. Paulo, quando ele fala que todas as coisas estão escritas nas Escrituras, é testificado segundo as Escrituras, que Cristo morreu, que Cristo pelos nossos pecados, que Ele foi sepultado, Ele ressuscitou segundo as Escrituras. Paulo está dizendo, está escrito no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele é a testificação do Cristo, do Filho de Deus que viria. Ele é profético. Hebreus vai dizer que todas as coisas foram escritas como figura para nos mostrar os bens futuros. O sinal da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo está em Jonas, quando ele é lançado na barriga do peixe. Mas Paulo está aqui admoestando essa igreja. Paulo está aqui dizendo, se vocês querem viver uma vida que agrade o coração do Senhor, que cumpra os planos e os propósitos de Deus, vocês precisam prestar atenção para algumas coisas. 4 coisas são essenciais, que eu quero que vocês abram os seus ouvidos. Eu quero que vocês lembrem que um dia eu anunciei, vocês receberam e vocês precisam perseverar. Então é lembrar, anunciar, receber e perseverar. Esse texto de 1 Coríntios, capítulo 15, ele é muito pontual para nós como igreja nesse tempo. Eu te incentivo a você estudar na sua casa 1 Coríntios capítulo 15. Ele é revelador, mas também é poderoso. Ele nos alinha ao coração e o propósito de Deus. Paulo está dizendo, eu recebi, e eu quero lembrar-vos aquilo que eu recebi do Pai. Eu quero lembrar-vos do Evangelho que eu vos anunciei, e vocês receberam, e no qual ainda perseverais. Paulo está dizendo, eu quero lembrar para vocês que o Evangelho, ele é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus. Por que Paulo está dizendo isso? Porque o cristianismo, naquela época, nessa época, ele estava sendo perseguido. Ele era como uma seita judaica. Ele não era aceito. Somente em Atos dos Apóstolos é que você vai ver a igreja sendo chamada de cristãos, seguidores de Cristo. Até então, nessa época, ainda eles não eram reconhecidos como os cristãos. Então, Paulo está dizendo, eu quero lembrar-vos que o Evangelho é o poder de Deus. Nesse tempo difícil, nesse tempo de incerteza e de dúvida, creia nessa palavra. O Evangelho, ele é suficiente para mudar todo o cenário da sua vida. Tudo que eu e você precisamos é de uma palavra rema queimando em nosso coração. Então Paulo diz, vocês têm 2 caminhos, ou vocês retêm a palavra, ou vocês
vão viver uma vida como quem crê em vão. Paulo, no versículo 2, ele diz: eu quero dizer que esse evangelho também vocês podem ser salvos. Vocês serão salvos se retiverdes a palavra tal como eu vou-la preguei. Se vocês viverem fielmente a palavra como foi anunciada para vocês, vocês encontrarão salvação, a menos que vocês tenham escrito em vão. O que é uma fé vã? A fé vã é uma fé vazia, é uma fé infrutífera, é uma fé que não dá fruto, é uma fé que ela é baseada somente naquilo que você pode pegar. Isso não é fé. Ter fé, uma fé viva quando tudo está bem, isso é fácil. Mas o Senhor nos chama para uma fé inabalável, que mesmo diante das circunstâncias eu creio. Eu posso declarar como Jó declarou: eu sei quem tenho crido, e por fim ele vai se levantar em meu favor. Uma fé viva na palavra, no Cristo. Ele é o meu e o seu firme fundamento, querido. Nós vamos crer na obra redentora de Cristo. Nada pode roubar a sua fé, nada pode roubar a sua convicção da obra redentora de Cristo na sua vida. Ele nos redimiu, Ele nos trouxe remissão sobre a minha e sobre a sua vida. Pela graça nós somos alcançados. Não somos merecedores, mas Ele nos alcançou para nos dar vida, e uma vida com abundância. Então não permita que as circunstâncias te paralisem. Não permita que os conselhos enganosos corrompam os bons costumes. Esse mesmo capítulo 15, lá no versículo 33 e 34, Paulo diz assim: não vos enganeis. As más conversações, elas corrompem os bons costumes. Essas conversas paralelas, longe da palavra de Deus, totalmente desconectada com a palavra de Deus, só vai corromper os bons costumes, só vai corromper o evangelho que está em vosso coração. Paulo no 34 vai falar: tornai-vos a sobriedade, ou seja, a maturidade, sóbrio. Não ande como um bêbado, não se embriague com as coisas desse mundo, mas seja sóbrio pela palavra de Deus. Como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Vós não. Vocês têm o conhecimento, Paulo está dizendo, mas existem alguns que ainda não têm o conhecimento de Deus. E eu digo isto para a vergonha vossa. Então, não permita que vocês sejam uma pedra de tropeço. Não permita que vocês sejam um mau exemplo de um cristianismo onde a fé é vulnerável, onde a fé está abalada pelas circunstâncias. Mas creia, não tenha uma fé em vão. Retenha a palavra, tenha a convicção. O evangelho, mais uma vez eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, ele é o poder de Deus para todo aquele que crê. Ele é o poder de Deus. Eu quero profetizar, não só hoje, mas a sua semana, uma semana de vitória, uma semana de conquista, um dia do favor de Deus sendo manifesto sobre a sua vida. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe nessa manhã, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita paz. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã, no nome de Jesus.